Existe um plano muito bem elaborado por Tiago quando ele escreveu essa carta. Por quê? Porque Tiago detectou algo dentro da igreja, e algo que talvez seja mais contemporâneo, mais atual do que na época que ele escreveu, que foi cerca de 50, 60 anos depois de Cristo. Tiago detectou que por mais que a igreja do primeiro século, ela tinha uma boa palavra, ela tinha uma boa mensagem, a atitude dela já estava desviada da sua teologia. Eles estavam falando algo, mas vivia outro. E aí Tiago traz algo prático para influenciar aqueles irmãos a voltarem a ser intencionais. E se a gente pudesse dividir a carta escrita por Tiago em 3 etapas, e talvez nós vamos imergir nela alguns domingos, se assim o Senhor permitir, ela poderia ser subdividida entre o nascimento de um cristão, o nascimento, o crescimento e a maturidade. Tiago, quando ele escreve essa carta, a intenção dele era promover, pastor Alexson, para a igreja daquele tempo, a maturidade, porque ele detectou que o maior mal que havia naquele tempo, naquela igreja, era a imaturidade. Tiago, ele expressa abertamente o que está fazendo com que essa igreja, 50 anos depois de Cristo, imagina, irmãos, Cristo estava fresquinho, tinha morrido fazia pouco tempo, e ele detectou que aquela igreja sofria de algumas coisas, porque ela era uma igreja imatura. Agora, eu não assimilo isso conosco, porque eu sei que vocês são Thundercats. Só os fortes podem dizer amém para essa palavra. E eu ganhei uma camisa, irmãos. Eu e a pastora ganhamos uma camisa do Thundercats. Eu não vim com eu e ela com essa camisa por causa do climatizador, que a camisa é preta, eu ia derreter aqui. Mas deixa eu dizer para você, eu sei que existe nessa igreja um nível elevado de compromisso com as escrituras e com a oração. E eu não estou dizendo que nós somos imaturos, mas o que eu orei ao Senhor para extrair aqui e transmitir para você foi a seguinte coisa: talvez nós não sejamos maduros o suficiente para assimilar ou ter a plena compreensão do dinamismo e da amplitude da obra apostólica que Deus tem para nós nos últimos dias. E eu, com o meu coração que arde por amor por vidas, amor pela obra do Senhor, eu disse: Senhor, se estamos assim, então o que eu devo fazer? Porque eu quero que o maior número de pessoas desfrute daquilo que Deus disse que Ele vai fazer, irmãos. Se Deus disse que nós somos precursores, se Deus disse que nós vamos cuidar de muitas pessoas, se Deus disse que de perto e de longe as pessoas virão até esse lugar para serem cuidadas, para serem aperfeiçoadas, para serem, irmãos, equipadas para aquilo que Ele quer fazer nos últimos dias, eu preciso entender que Deus tem 300 que carrega um cântaro, um vaso na mão, uma trombeta na outra, mas que está disposto a ir até o fim. Agora, para viver isso, a gente vai precisar de maturidade. E eu prefiro, talvez, irmãos, diminuir o nível da mensagem, para que a gente possa caminhar com mais segurança, naquilo que Deus deu para nós, e é nosso por direito. Porque tudo que Deus dá, meu irmão, o que vem dEle não deve trazer peso. A Bíblia diz que tudo que vem de Deus, toda boa dádiva, todo bom perfeito, está nessa carta aí. Ele vem dos céus, vem do Pai das luzes, aquele que não sofre de variação como você e eu. Então nessa noite a minha intenção é para que Deus te leve a um novo nível de maturidade, para que você compreenda o que Deus quer fazer por meio da sua vida,
por meio do seu ministério, por meio da sua casa, por meio daquilo que Ele colocou nas suas mãos, por meio do comprometimento que Ele gerou no teu coração, por meio de tudo aquilo que Ele já disse ao teu coração, através dessa plataforma, através dos homens que passam por aqui. Eu gostaria muito de ver um maior número de pessoas, não apenas compreendendo, mas entendendo o que Deus quer fazer nesses dias. Você entendeu isso? Então, nós vamos falar, irmãos, sobre a questão da maturidade, que Tiago, ele discorre nessa carta. E abra aí a sua Bíblia, eu acho que eu não li a Bíblia ainda, né? Tiago capítulo 1, de 1 a 4. E a gente fica sentadinho, agora só vai ficar mais fresquinho. Só o pastor que vai ficar queimando aqui em cima, vai ficar suando. Mas vale a pena. Além de alimentar o espírito, ainda perde 1 quilinho. Tiago 1, de 1 a 4, diz assim. Todos encontraram? Eu acredito que vai estar aqui também, porque os irmãos que trabalham lá são muito eficientes. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, repita essa fala dele. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. As 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação plena, completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmãos, o título dessa mensagem hoje é discernindo o processo da maturidade. E eu vou falar para você, talvez não exista ninguém nesse local, entre essas quase 200 pessoas que aqui estão, que está mais pegando uma aversão a essa palavra processo do que eu. Irmãos, tudo que o crente passa, quando você vai conversar com alguém, quando a pessoa não sabe o que falar, ela fala, é o processo. Mas que diacho de processo que nunca acaba, Jesus. Até a maturidade tem um processo. É verdade. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para dar resultados, Ele nos chamou para dar frutos, não é verdade? E o fruto para ele nascer, para ele dar, para ele acontecer, existe um processo. Cai a semente, a miserável da semente tem que morrer. Quando ela morre, ela dá vida. Aí nasce um broto, o broto tem que ser regado, tem um processo. Tudo na vida do cristão tem um processo. Se acostume com os processos. Se acostume com isso, irmãos. Sabe de uma coisa? Essas coisas já não estão mais me incomodando. Quando fala é processo, eu falo de novo, né, Jesus? Esse processo na escala Richter é qual grau desse terremoto? Porque tudo é processo. E aqui, irmãos, eu vou falar sobre o discernimento do processo da maturidade. Agora, para falar isso, para construir isso com vocês, eu preciso que vocês entendam quem é esse Tiago. Parte da construção vai ser você entender quem é esse Tiago, porque nas Escrituras existem 3 Tiagos, e eles são famosos. Tem aquele Tiago que Pedro carregou junto, quando o barco estava afundando, que é o filho de Zebedeu, o apóstolo. Mas tem o outro Tiago, que é o filho de Alfeu, que também foi apóstolo. E tem um terceiro Tiago, que é o irmão de Jesus, filho de José e Maria. Então veja bem, o primeiro Tiago, filho de Zebedeu, ele morre
antes de Pedro ser levado à prisão. Então, essa carta foi escrita depois que ele já tinha morrido. Então a gente eliminou. Não é Tiago, o apóstolo, filho de Zebedeu, o homem que tinha os joelhos de camelo. Aí existe um segundo Tiago, o filho de Alfeu, mas o filho de Alfeu, ele não teve relevância. E é triste quando você lê a história e você vê, irmãos, ninguém perdoa. Quando você passa, meu Deus do céu, está mudando. Quando você passa pela terra e sua vida não tem influência, não tem relevância, nem a história consegue relatar aquilo que você fez. E a história dos homens diz: Tiago, filho de Alfeu, não teve notoriedade na igreja, ponto. Foi apóstolo, teve título, mas não teve notoriedade. É por isso que Salmo 90, capítulo 12, versículo 12, verso 12, é interessante. Ensina-me a contar os meus dias diante de ti, para que eu encontre sabedoria diante dos seus olhos. Aquilo é fundamental. Resta então o último Tiago, filho de José e Maria, irmão de Jesus. E esse homem foi quem escreveu essa carta. Esse Tiago foi aquele que escreveu essa carta prática, um pregador. Agora olha que interessante, irmãos, eu preciso relatar algumas coisas. E aonde que diz que Tiago era irmão de Jesus, irmãos, e filho de José? Mateus 13:55, anote, leia na tua casa. Eu preciso que você entenda o porquê que eu quis dizer quem foi que escreveu essa carta. Por quê? Porque o homem que escreve sobre maturidade para a igreja, teve um tempo que ele foi imaturo. Na verdade, o homem que escreveu essa carta e que teve notoriedade na primeira igreja, teve um tempo que ele foi incrédulo. Pastor, como assim? O cara que escreveu a carta foi incrédulo? Foi. A gente acha que todo mundo que escreveu aqui, eles foram crentes desde a barriga da mãe, né? Ele vos escolheu desde o ventre da vossa mãe. O cara já nasceu dando glória e aleluia, falando línguas estranhas. Não é assim. E talvez a base do nosso ensinamento aqui seja exatamente o fato dele ter sido imaturo. Ele passou pelo processo e existe autoridade para ele falar sobre maturidade. João, capítulo 7, versículo 3 ao 5, pode projetar para mim projeção, por favor. Diz assim: os irmãos de Jesus, João 7, 3 ao 5. Os irmãos de Jesus lhes disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia. Quem falou, irmãos? Os irmãos de Jesus. Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos, ele estava dizendo, nós não somos seus discípulos, somos seus irmãos, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Sabe por quê? Abre aspas aqui. Os irmãos de Jesus conviviam com ele, via as obras que ele fazia. E agora eles estavam empurrando Jesus para manifestar aquela obra em público. Sai daqui e vai para a Judéia fazer as suas obras lá, para que os seus discípulos vejam. E continua a história dizendo assim: ninguém que deseja ser, eles erraram aqui, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-as ao mundo. E o último versículo diz assim: pois nem os seus irmãos criam nele. Esse camarada aqui que escreveu essa carta, teve um tempo na vida de Jesus que ele não creu no seu irmão, mesmo enxergando as manifestações de milagre, de graça, de vitória, de maravilha e tudo aquilo que Jesus já fazia. E se você ler, se você for um curioso, um estudioso, e você ler, você vai falar: Jesus fala para eles: olha, eu não vou sair agora, eu vou sair um dia. E ali comprova que não dá para viver escondido para sempre. Jesus fala: vai chegar um tempo, ou a plenitude do tempo, que o Pai vai me levar para fora, para manifestar aquilo que Ele já gerou aqui dentro. Ei, olha para mim, pelo amor de Deus, que Deus está começando a falar algo que não está escrito. Chega um tempo que Deus te leva para fora, para manifestar aquilo que foi gerado dentro, porque a autoridade é gerada no lugar onde ninguém vê, mas é manifestada no lugar onde todos estão.
A autoridade não é gerada no púlpito, a autoridade é gerada no lugar onde ninguém vê, mas Deus não permite que ela fique oculta para sempre. Chega uma hora que aquilo que foi gerado nas casas vai ter que ser proclamado pelos telhados. Show. Mas esse homem aqui, esse camarada aqui, era incrédulo. E sabe o que eu aprendo aqui, querendo ser pontual para vocês? Eu aprendo algo difícil até de transmitir para vocês, mas recebe no teu espírito, porque se você receber na tua alma, você vai se sentir ofendido. Tem muita gente que é irmão de Jesus, vê os milagres de Jesus, vê os feitos de Jesus, mas não crê em Jesus da forma que tem que crer. Está escrito, fica de bravo com Deus. Tem muita gente que é irmão de Jesus, contempla os milagres de Jesus, conhece os feitos de Jesus, mas não crê nele da forma que lhe agrada. Cara, isso aqui me ensina que maturidade não diz respeito aos ambientes que você frequenta. Não, porque eu agora vou na conferência com o Luiz Hermínio, e daí? E daí? E o que tem isso? Não, porque agora o Danduque vai voltar para Guarapari. Joy. E daí? Tiago frequentava a casa de Jesus, meu irmão. Via o que ele fazia em casa. Via como ele era no secreto. Quem viu Jesus no secreto? Tiago viu. E ainda assim, vendo tudo, não conseguiu ser maduro suficiente para crer. Quebra alguns dogmas aqui agora de maturidade. Não é o ambiente que você frequenta, ou com quem você frequenta. Mas eu fui ensinado por fulano de tal, e daí? As suas atitudes é que vão demonstrar se você é maduro ou não. Porque Tiago foi ensinado por Jesus, mas mesmo assim não conseguiu crer. No tempo não conseguiu discernir o modo ou tudo aquilo que Jesus queria fazer. Deixa eu dizer para você uma coisa, querido. Não importa aonde é que você esteja, o que importa é a forma pela qual você discorre no seu dia a dia. Eu vou ser ousado. Tem gente, queridos, que estão nos lugares que você denominaria como lugares que não são genuínos, e tem gente genuína lá dentro. Está falando. Tem gente genuína lá dentro. De coração tem. Por quê? Porque o camarada decidiu agir com maturidade. Às vezes está suportando. Eu conheci um irmão lá do Canadá. Eu tenho alguns livros dele. Um cristão, um pastor, irmão, crente. Lembra dele, Rani? Pastor crente. Ele foi lá nos Estados Unidos algumas vezes na nossa igreja. Infelizmente, ele não teve todo o suporte necessário. E caiu em depressão. Mas sabe qual era o ministério desse cara? Esse cara era cheio de Deus. Ele infiltrava as igrejas católicas, irmãos, do Canadá. Ele assistia às missas. Só que como é diferente a cultura de lá com a brasileira, eles davam oportunidade para ele. E esse cara começava a ensinar as doutrinas do Evangelho dentro da igreja católica. Ele fez um livro. Agora, como é que ele falou assim? Agora que eu sou de Cristo, é ele que fez. Ele fez um livro, irmãos, com a linguagem toda católica. Imprimia e ia lá, discipulava. Quantos líderes surgiram do trabalho dele? Tem pastores no Canadá que se converteram dentro da igreja católica com ele. Agora falar que tinha um genuíno da igreja católica, imagina, eu falo isso para vocês não querem mais nem me ouvir domingo que vem. Um genuíno dentro da igreja católica, fazendo a obra do Evangelho, vivendo, sendo perseguido. Tinha igrejas que descobriam que ele estava lá, já mandaram matar ele, irmãos. Os irmãos do interior sabem como é que é. Mandaram matar, ele teve que mudar de cidade, porque descobriram que ele estava desvirtuando os irmãos. Maturidade não diz respeito ao ambiente que você frequenta, não diz respeito com quem você anda, mas diz respeito às suas atitudes diárias e a forma pela qual você discorre
a sua postura diária. Isso é maturidade. Maturidade não quer dizer, mas eu conheço fulano, eu estudei com ciclano. Irmãos, o meu professor de hermenêutica foi Russell Shedd, e aí? Já está com o Senhor. Quer um velhinho mais Thundercats do que aquele Russell Shedd? Mas isso não quer dizer que a medida dele foi transferida para mim, porque ele me deu aula. Eu precisei decidir a entrar em um processo que me levasse até a maturidade. Tiago era um incrédulo, e chegou um dia que ele teve que crer que Jesus é o Senhor. E é interessante que quando ele se apresenta para a igreja, eu fico batendo isso aqui várias vezes, mas eu tenho que bater nisso, porque João se apresentou como irmão nos sofrimentos, e Tiago fala o seguinte: olha, eu Tiago, ele poderia ter dito assim, olha, eu Tiago, irmão de Jesus, dormi, acordei, tomei café, comi cordeiro com Jesus, pães asmos, eu fui no bar mitzvah de Jesus, eu vi quando ele ficou para trás, a mãe ficou reclamando dele, eu estava indo para lá, eu vi que ele ficou junto com os escribas, eu, irmão de Jesus, não é qualquer um não, irmão. Ele agora se apresenta como servo de Deus e do Senhor. Por que ele não diz servo de Deus e de Jesus Cristo? Porque ele disse outrora. Essa fala aqui a gente precisa se expor às escrituras. Essa fala parece ser simples, mas não é. Quando ele diz eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo eu sou servo de Deus, e agora eu tenho não só um irmão, mas eu tenho um Senhor sobre a minha vida, que eu me coloquei como servo dele mesmo. Ou seja, esse camarada ele foi de incrédulo a crente, de crente a líder e de líder a servo, porque esse é o caminho da maturidade. Tem gente que fica dizendo eu sou o cara, eu estou pregando para as multidões. Não, mas agora a igreja do pastor João Muniz. Primeiro que o pastor não tem igreja. A única pessoa que tem igreja é aquele que está sentado no alto e sublime trono. Foi ele que morreu por ela. A gente fica se gabando por aquilo que não pode se gabar, irmãos. Ei, quando você se apresentar, não importa quem você seja, não importa os cursos que você fez, não importa a trajetória que você andou, não importa os ambientes de glória que você entrou, não importa se você acessou, se você não acessou, quando você se apresentar, eu, João, servo de Deus e do meu Senhor Jesus Cristo, porque isso revela maturidade. Maturidade. Vocês entendem isso, irmãos? Isso é necessário ser discernido nesses dias. Agora veja bem, queridos. Veja bem. Isso também esboça algo muito interessante aqui. Sem maturidade, dificilmente, eu estou acelerando um processo aqui. Sem maturidade, dificilmente, Deus vai nos conceder influência. E liderança, nada mais, nada menos é do que influência. E isso é perigoso, irmãos. Às vezes eu me assusto com isso, eu vou confessar algo para vocês aqui. Eu vejo os padrões que são criados por coisas que nós falamos. Quer ver um exemplo? Antigamente era chu, a gente começou o che, todo mundo vai para o che. Isso é influência. Isso é influência, irmãos, tem que ser levado a sério. A gente começou a escrever Deus diferente, todo mundo escreve. Isso não é para nós nos gabarmos, irmãos. Isso é para nós entendermos que existe uma influência sendo partilhada do céu sobre a nossa vida e como nós vamos lidar com ela. Agora, ninguém recebe influência sem antes alcançar a maturidade. O nível da sua influência, ele é limitado. Ei, recebe isso no espírito. O nível da sua influência, ele é limitado ao nível da sua maturidade. Deus não dá influência para imaturo.
Deus ele mantém a sua influência. Você vê como tem gente que sabe tudo? Já encontrou um sabe tudo por aí? Irmão, vai falar com um crente desviado na rua, encontra um Melquisedeque, um Isaac, um Isaías na rua, desviado. Mas você vai falar de Jesus para ele, irmão, mas Romanos 8,31 diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Não, eu sei, Romanos 5,8 também diz que ele nos amou. O cara prega para você. Ele sabe tudo, ele tem o intelecto, mas ele não tem mais a vida do Espírito. E o que dá influência na vida do homem é a vida do Espírito, não é o seu intelecto. Se o homem não tiver a vida de Deus nele, ele não consegue influenciar nada, porque é por meio das características do eterno que nós podemos influenciar pessoas. Pensa nisso. Não são pelas características intelectuais, não é pelo acúmulo de inteligência ou de intelecto, mas é pela vida de Deus em nós que nós conseguimos influenciar pessoas. E aí Paulo dá um show de maturidade. Paulo ele diz o seguinte assim, 1 Coríntios 13:11, ele diz o seguinte, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Paulo está dizendo que a maturidade, ela traz uma bagagem consigo. E qual é a bagagem da maturidade? A bagagem da maturidade ela traz mudança no falar, mudança no pensar e mudança no agir. Deixa eu dizer algo para você, sem medo de errar. Vamos fazer uma autoanálise, uma análise clínica nossa mesmo. Se você se pegar pensando, falando e agindo como antigamente, saiba que você é um imaturo. E por mais que você seja filho, irmão de Jesus, veja os feitos do mestre. Gálatas 4:1 diz, que digo pois, aqui todo o tempo que o herdeiro se for menino, de nada ele difere de um servo, de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Tem ciência disso? É como se Deus desse com Cristo todas as coisas. Mas ele diz, a chave para acessar isso é a maturidade. E sem ela, por mais que você seja dono disso, você continua de mãos atadas para entrar nesse lugar. Maturidade, irmãos. Existe promessa sobre as nossas vidas. Existem palavras que pairam sobre as nossas cabeças. Mas o acesso dela não está nas minhas mãos, está na nossa caminhada, está na sua caminhada diante do Senhor, está na forma que você se porta, na forma que você pensa, na forma que você fala, na forma que você age. Irmãos, eu quero ir, e eu quero levar todas as 180 pessoas que tem aqui, eu quero levá-las comigo, irmãos. Mas cada uma tem uma senha individual. E essa senha é maturidade. Quem entendeu, diga amém. Ore ao Senhor, diga: Senhor, nos dá maturidade. Tem gente que fica com medo, né? De orar isso. A influência, ela só vem, queridos, com a maturidade. Por que que esse homem se tornou alguém influente? Veja bem, preste atenção. Tiago, ele tinha uma autoridade prática para falar sobre isso, porque ele se coloca num ambiente de maturidade. Agora veja bem, a influência dele veio a partir da maturidade. Olha só, Tiago, enquanto incrédulo, ele só podia dizer que Jesus morava na casa dele, e que ele era filho do mesmo carpinteiro, porque você vai ver que existem textos que eles são associados. Esse aí não é o filho do carpinteiro? Já disseram isso a Jesus, mas disseram a mesma coisa para Tiago. Agora, quando ele entrou num caminho de maturidade, quando ele se rendeu a Cristo, quando ele se tornou um crente, quando ele começou a crer em Cristo como Cristo deveria ser crido, quando
ele decidiu se devotar aos caminhos do Senhor, se tornou um homem, um líder, e depois de líder ele se tornou um servo, ele recebeu influência. Tiago foi um dos poucos homens que após a ressurreição de Cristo, após a ressurreição de Cristo, Tiago foi um dos poucos homens cujo qual Cristo foi atrás e chamou pelo nome. A gente fala que Cristo só chamou Pedro pelo nome, isso é baboseira, irmãos, leia a Bíblia. 1 Coríntios 15, 7, você vai ver que Cristo quando ressuscitou, chamou Tiago pelo nome, foi atrás de Tiago. Tiago era um dos homens que estavam no cenáculo e que permaneceram, mesmo vendo 380 pessoas saírem. Ou seja, Tiago não era Maria vai com as outras. Você já viu Maria vai com as outras? Não, porque aí vai todo mundo atrás, Maria vai com as outras. Tiago permaneceu no cenáculo por 10 dias e recebeu do alto o poder do Espírito. Olha só quem era Tiago, veja bem como a maturidade traz influência para esse homem. Tiago, ele foi reconhecido por nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, como um pilar da igreja. Isso está escrito em Gálatas 2:9. Em Gálatas capítulo 1, Paulo faz uma visita pessoal a Tiago. Olha quem era esse Tiago. Tiago foi o homem que quando Pedro foi livre da cadeia e Pedro entrou na casa com os irmãos, Pedro disse: cadê o líder Tiago? Manda avisar ele que eu estou solto. Porque Tiago se tornou um homem de grande influência. Tiago foi um homem fundamental para regimentar as doutrinas da igreja, que persistem até o dia de hoje, porque ele fez parte do concílio de Jerusalém. Em Atos capítulo 15, versículo 13, ele era um homem de governo, porque ele amadureceu, ele alcançou um lugar de maturidade, e agora ele passou a governar, juntamente com os primeiros apóstolos. Quando houve o concílio, o que nós vamos fazer com os gentios? Circuncida ou não circuncida? Sabe quem decidiu junto? Tiago. Houve um consenso entre eles, e Tiago teve voz ativa. E o ápice da maturidade de Tiago vem através da sua convicção. Um detalhe para alguém que é maturo: essa pessoa é convicta. A maturidade, ela traz convicção, irmãos. João Batista, falamos a semana passada, cresce, tem a palavra, tem o chamado. Pai Zacarias, o homem da estola sacerdotal, quando chega a hora dele, ele olha para a estola, olha para a sucessão, olha para o direito legal e fala: existe uma palavra dentro de mim, e eu estou convicto que eu tenho que deixar isso e ir para o deserto. Todo maduro tem convicção, irmãos. Os maduros não titubeam em alguns pensamentos. A convicção de Tiago era tanta, a crença dele era tanta, que ele morreu pelo que ele cria. Em 62, depois de Cristo, Eric, Tiago se tornou mártir e foi apedrejado, assim como Estevão. Agora olha interessante, Tiago, ele era convicto porque ele decidiu andar por uma palavra, Igor. E essa palavra trouxe o favor de Deus e do povo de Deus para com ele, mas trouxe o ódio dos religiosos. Sabe como você distingue um religioso daqueles que são maduros? Através das suas críticas. Tiago, aquilo que ele pregava, por mais duro que seja, no capítulo 3 ele fala sobre a língua. Aquilo é duro, irmãos, mas o povo o amava. Agora, a aristocracia, o sinédrio, os sacerdotes encomendaram a sua morte. 62 anos depois de Cristo, os religiosos disseram: isso que esse cara prega pode ser bom para a patota dele, mas para nós não é.
assinaram uma carta e diz: pode mandar prender e apedreja. Porque havia dentro de Tiago uma convicção, e ele não flexibilizou aquilo que ele cria. Deixa eu dizer para você, Ministério Vinde, que está aqui, não os convidados, eu vou isentá-los dessa agora. Abrir um decreto de isenção. Se Deus trazer você para um lugar de maturidade, até onde você está disposto a ir, com base naquilo que você veio a crer. Até onde você vai, pela palavra que Deus tem liberado nesse lugar. Até onde você está disposto a ir? Quando os religiosos falarem, ali é assim, ali é assado, ali é assim, até onde você vai? Tiago já tinha assumido o compromisso de mártir, não quando ele se converteu, quando Jesus disse: fica, você vai receber poder, mas vai receber para se tornar um mártir, para se tornar uma testemunha. Porque até então você só testemunhava o que Jesus fazia na tua casa, você ficava alegrinho, você via que era legal, mas você não cria. Creu, entrou num nível de maturidade, até onde você vai agora? Eu sei que talvez, irmãos, para um culto de domingo você gostaria de ouvir outra coisa. Você gostaria de ouvir como Deus vai te dar vitória em 2019. Deixa eu te falar uma coisa. A vitória já é sua. É nossa. Agora ela vem por meio da sua convicção. Se você crê que ela já é sua, já é o acesso para entrar nela. Até onde você vai pela palavra que você recebeu? Tiago foi até a morte. Quem matou Tiago? O povo não. O povo amava ele porque ele era um homem verdadeiro. Mas os religiosos mataram Tiago. Você já viu, queridos, como tem irmão que gosta de pelejar com o irmão? Você já viu isso? Como tem irmão que gosta de pelejar com o irmão? Não, mas está vendo a roupa da fulana? Isso não é roupa de crente não. Irmão, você é crente ou você virou um alfaiate? Irmão, se ela quisesse uma estilista, ela ia na tua casa te perguntar, ou contrataria alguém. A gente tem que se preocupar com aquilo que é vindouro, com aquilo que é eterno, com aquilo que é verdadeiro. E como cristãos, isso aqui não acontece aqui não. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas eu vou falar para você. Deixa eu dizer para a gente, tem que preocupar com aquilo que é real, com aquilo que nos consome, com aquilo que tem nos feito acordar todas as manhãs e dobrar o nosso joelho, com aquilo que tem nos feito despertar e chorar diante do Senhor, e não sobre aquilo que a moda, que a tendência, que o mundo tem imposto sobre nós. Irmãos, Jesus era um cara contra a cultura. Estuda os evangelhos. As crianças queriam vir até ele, os religiosos, não, mestre, não importuna o mestre. Ele olhava para aqueles caras e falava: ei, deixa as crianças virem até mim, porque delas, ou destas, é o reino dos céus. A religião ensinou que as crianças, elas não têm condições de receber aquilo que nós temos. Jesus diz: elas não só têm, como eu vou fazer elas sentarem no meu colo, e eu vou ensinar vocês através delas. E aí Jesus traz uma contracultura, senta no colo e diz: olha, se vocês não forem como um desses pequeninos, dificilmente vocês vão entrar no reino dos céus. Cara, olha que mestre. Cara, se Jesus estivesse hoje aqui, imagina, se Jesus estivesse no nosso meio esses dias, cara, Jesus ia ser o cara mais odiado. Alguns de nós não iriam na igreja de Jesus. Com certeza. Com certeza. Pensa isso comigo. Raciocina isso comigo, irmãos. Eu vou correr para um final aqui, porque tem que correr. A influência só vem com maturidade. Não adianta. Mas pastor, o meu filho não me obedece. Qual é o nível da sua influência? Qual é o nível da sua influência? A gente vive numa época, irmãos,
com a maior crise almática de todos os tempos. A maior é aqui, essa época, século 21. Mas aonde isso começou? Começou quando descobriram a depressão? No século 20? Não. Isso começou no Éden, quando o homem pecou contra Deus. Ele perdeu o senso da eternidade. Ele se voltou contra a criação e ele se envergonhou de si mesmo. A primeira crise almática foi Adão que teve. E até os dias de hoje, a gente tem que tratar, Marcelo está estudando, a gente tem que tratar isso, a gente tem que se especializar para tratar essas coisas. A gente pode tratar e trazer cura para a alma, mas a gente só pode se relacionar com Ele pelo Espírito. Eu não tenho nada, irmãos, a gente trata as pessoas, elas precisam ser amadas. Deus tem me colocado algo no coração, eu vou postar no meu pessoal, para não postar no da Vinde. Deus tem me dado algo sobre a questão dos críticos. O que existe na esmagadora maioria dos críticos, para que eles se tornem críticos? E o que nós precisamos fazer? Irmãos, Jesus não fugia de crítico, nunca fugiu. Só que ele também não balançava beijo com crítico. Já viu? Ele chegava, Marcelo, os caras falavam as coisas e ele, tu dizes, usava as palavras. Rapaz, que camarada Thundercats demais esse Jesus. Não, fala a verdade. Não, tu dizes. O que você acha do batismo, disso e daquilo? Batismo de João Batista, é de Deus ou não é de Deus? Elias, quando ele profetizava, ele fazia isso e aquilo. Eu não sei, não consigo responder, eu também não vou te responder. E a gente fica preocupado, irmãos. A gente entra na era almática achando que a gente precisa fazer tudo para todos e atender a todo mundo com as respostas exatas no momento perfeito. Ei, o meu Jesus não fez isso. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. É isso, irmãos. Acabou. Agora, para finalizar, os últimos 10 minutos. Como é que o irmão Tiago chegou nesse lugar? Porque se eu falar todas essas coisas e não der para você pelo menos uma dica, uma sinalização, o que acontece? Eu estaria sendo injusto com você, e eu não sou essa pessoa. Como é que Tiago alcançou a maturidade dessa forma? Como é que esse cara dormia? Imagina, irmãos, se Jesus tivesse uma beliche. Imagina, Marcelo, a minha mente é assim. Imagina, filho do carpinteiro, podia ter uma beliche, podia ou não podia? Aquelas casinhas miúdas que tinha naquela época, uma beliche. Aí Tiago fala, ô Jesus, você dorme em cima, hein? Dorme em cima que eu acordo muito para ir no banheiro de noite. Fala sério, irmãos, vai, larga a mão de ser crente. Acordava, irmão, dormia, irmão, debaixo do mestre. Você imagina, até os 30 anos de idade. Rapaz, esse Jesus está para frente, hein? Está para frente esse Jesus, nossa, esse camarada está acordando muito para orar de madrugada. A minha mente fértil vai longe, irmãos, se permita. Como é que esse camarada saiu de um ambiente tão bom, sem crer, para crer ao ponto de se tornar o que se tornou? Ele deixa a primeira dica, e esse é o último ponto, como Tiago alcançou tamanha maturidade. Ele deixa a primeira dica nesses primeiros versículos dessa carta. E o primeiro versículo ele diz o que era, o segundo ele diz irmãos, meus irmãos, entre tantas coisas que ele fala a maturidade vai vir dessa forma. Considere um motivo de grande alegria ao passarem por diversas provações. Sabe o que Tiago está falando para mim?
Eu aprendi a ser maduro em meio às provações. Eu aprendi a ser maduro quando passava por provações, quando eu passava por dificuldades. As dificuldades não vêm para nos ferir. Tira isso da sua cabeça. Para com esse negócio de campanha de pare de sofrer. O sofrimento é pedagógico. Até Jesus aprendeu por meio do sofrimento. Diz Hebreus capítulo 5, o sofrimento é bom, mas Deus não se agrada dele. A Bíblia diz que Deus não se agrada do sofrimento do justo. E por que então que Ele permite que a gente passe por muitas provações? Porque toda provação, Marcelo, todo teste, ele é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos habilitados para viver algo novo nele. Quando Deus traz um teste, Ele está dizendo, eu quero te habilitar. Quando Deus traz um teste, Juninho, Ele está falando, eu vou te habilitar, Juninho. Passa pelo teste, passa. Ei, está aqui, eu falei com o Rafa essa semana sobre isso. Eu falei, Rafael, você tem a carteira da OAB, não tem? Eu tenho. O que aconteceu? Você terminou o curso de Direito, e aí o professor bonzinho trouxe o canudo, trouxe a carteira para você da OAB. Ele disse, não foi assim não, pastor. Eu tive que passar por um teste, para ser habilitado. Ei, eu quero desmistificar, quebrar nessa noite a teoria de que as provações são ruins, de que os testes são ruins. Todo teste é uma oportunidade de você ser habilitado. Testes é igual a habilitação dos céus. Quando você passa por ele e você sai aprovado, você agora sai habilitado para viver algo novo que você ainda não viveu. E tem gente aqui que passa por vários testes repetitivos na vida. Deixa eu falar para você uma coisa. Não é acerca de que você está sendo moído, não é isso. Não tem a ver. Deus não tem prazer nisso. Rapaz, isso me libertou. Se você passa por testes repetitivos, é porque você ainda não foi habilitado por eles. E quando o próximo vem, é como se Deus estivesse assim, agora ele vai. Agora ela vai. Eu estou esperando eles aqui do outro lado. Cara, eu estou doido para outorgar essa nova habilitação para eles agirem com maior maturidade. Eu sei que ele vai conseguir. Vai. Eu fico vendo Deus lá, irmãos. Vai, pelo amor de Deus, vamos, passa por isso. Irmãos, imagine Tiago, é utópico isso. Imagine Tiago pregando isso, Gracinha. Irmãos, tende por motivo de muita alegria quando passarem por diversas provações. Era como se ele estivesse dizendo assim, Raquel, eu quero te habilitar. Tem gente aqui que precisa ser habilitado para perdoar. Fica de pé, vamos terminar. Tem gente aqui que precisa ser habilitado para perdoar. Você tem vários testes de perdão, você não consegue alcançar o perdão. Deus está querendo te habilitar, porque aquele que é muito perdoado, muito ama. Deus está querendo encher você com uma porção maior de amor e de vida. Tem gente aqui que precisa ser habilitado em perseverança. Vem o teste e começa a reclamar, e começa a culpar todo mundo. Todo mundo é culpado por aquilo que você passa. Está reprovando. Não faz isso não. Tem tudo a ver com você, não tem a ver com o outro. Sabe o que eu descobri? Que até as pessoas, Marcos, que Deus usa para nos testar, é provisional. Quanto maior o teste, mais o escalão. Mas não tem a ver com isso. Não tem a ver com a pessoa, com gostar, com odiar, com deixar de gostar, não tem a ver. Tem a ver com aquilo que Ele quer fazer em vós. Porque Provérbios diz, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu irmão. E se Deus usa um homem para nos afiar, eu preciso entender que por mais que aquele camarada ou aquela camarada está fazendo algo que não é bom, é danoso, ele está sendo só um instrumento para mim ficar mais afiado. E mais afiado, eu serei uma ferramenta mais útil, mais hábil,
mais cortante. Eu quero que você saia daqui e que você tire, Tiana, que vocês tirem da mente que dificuldade é tragédia. A gente precisa trocar a dificuldade por triunfo. Se Deus permite algumas coisas para você, filha, porque Ele confia que você pode receber uma habilitação. E quando Ele te habilitar, você pode agora habilitar outros. Imagina isso, cara. Quem pode dirigir cargas perigosas é só quem tem a classe E, porque foi habilitado para isso. Mas primeiro, ele teve que passar por muitos testes. Tende por motivo de muita alegria, quando passares por diversas provações, porque as provações ativam a sua fé, e a sua fé por vez produz perseverança, e a perseverança, ela vai ter ação completa, até que sejas plenamente maduro e íntegro, e nada lhe tenha falta. É isso, Gina. Os testes não são ruins. Os testes não são ruins. Os testes, irmãos, eu rejeito, e eu, em nome de Jesus, lanço uma pedra contra esta fortaleza da mente que diz que provações é algo ruim. É bom, é habilitação. Deixa eu ver aonde até que eu posso confiar na Gina, até onde eu posso confiar na Jaque, até onde eu posso confiar no Cássio, até onde eu posso confiar no João Muniz. Deixa eu testar as bases, deixa eu ver o que está acontecendo, porque eu estou prestes a dar uma nova habilitação para ele. A influência dele vai redobrar, pastor. As coisas vão acontecer. Quando o teste vir, ei, por favor, quando o teste vir, olha para os céus, de todo o coração, irmão, olha para os céus. Olha, Igor, olha para o céu. Diz: Senhor, obrigado, porque poderia ser qualquer outro. Viu, Patrícia? Poderia ser qualquer outro, mas o Senhor escolheu a mim. Aonde é que eu assino?